Estamos de volta com o RB Notícias, ao vivo aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora são 11 horas e 33 minutos. Se você perdeu o primeiro bloco, nós estamos aqui a conversar com a superintendente da Caixa Econômica Federal aqui no Acre, a doutora Dayana Mabel, falando sobre o auxílio emergencial. Agora é o certo. Mas a gente vai falar também sobre o benefício emergencial e outros programas também que a Caixa Econômica Federal, em parceria com o governo federal, está aí a fazer o pagamento para amenizar os impactos, os efeitos da crise provocada pelo novo coronavírus, que atingiu diretamente a nossa economia, não só a nossa, mas a economia do mundo inteiro. São 11h31, lembrando a você que nós temos aqui o apoio do Arasup, que juntamente com o Araújo Mix, compõem a maior e mais antiga rede de supermercados do Acre. E eu aproveito também para mandar um bom dia especial aos empresários Aldenor e Aden Araújo, que não perdem uma edição do programa, aliás, toda a programação da TV Rio Branco. Uma notinha aqui de política, né, para a gente não perder o costume, antes de voltarmos a entrevistar a doutora Dayana. Eu conversei agora há pouco com o líder da bancada do PP na Assembleia Legislativa, né, ou progressistas, como queiram, né, PP, o Partido Progressista, José Bisteni, o deputado. Ele disse que ele afirmou que ainda hoje vai conversar pessoalmente com o governador Gladson Cameli e fazer um apelo no sentido de que as igrejas evangélicas, os templos de um modo geral, mas principalmente as igrejas evangélicas que estão aí a exigir, né, a reivindicar, melhor dizendo, a reabertura imediatamente. Primeiro que, ao fechar a igreja, o poder público acabou ferindo frontalmente a nossa Constituição Federal. Se alimentar, ou seja, se alimentar do ponto de vista espiritual, ou seja, você ir à igreja é mesmo que ir na panificadora da esquina comprar pão. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Jota Conceição sabe disso, é um cara religioso também. Então, tão importante quanto a alimentação física, é a alimentação espiritual. Precisamos disso. E está previsto, sim, é um princípio constitucional. Fazer isso é ferir a Constituição. Jamais as igrejas, os templos religiosos, de um modo geral, poderiam ter sido fechados. Agora, se a Igreja Católica não quer ainda voltar, os outros templos, é um direito, assiste a eles. Os evangélicos querem voltar, então não é justo, por causa de alguns outros, ficarem privados. A democracia é isso, né? Temos o livre-arbítrio. Então, Bisteni sabe que mais de 33% da população acreana são evangélicos. Em Rio Branco são mais de 44%, quase 45%. Então, eles podem sim decidir uma eleição. É importante não perder o apoio deles, que foram decisivos na vitória do governador Gladson Cameli em primeiro turno em 2018. Ok? E ele também não quer perder o apoio do senador Sérgio Petecão e nem do próprio governador Gladson Cameli na pré-candidatura de Tião Bucalon, ex-prefeito de Acrelândia, que é o pré-candidato, do PP à Prefeitura de Rio Branco. Missão difícil? Muito difícil, quase impossível, mas ele vai à luta, ok? Voltamos então a conversar com a doutora Dayana Mabel, superintendente da Caixa Econômica Federal. Doutora Dayana, afinal de contas, houve alguns problemas e algumas pessoas tiveram que fazer, digamos assim, uma atualização cadastral. Como é que está esse processo? Isso mesmo. Como a gente falou há pouco, nós temos o aplicativo Caixa Tem, que é o aplicativo no qual as pessoas movimentam os seus recursos. Nós registramos já um número bastante expressivo de 175 milhões de downloads desse aplicativo. Então, nós temos aí 175 milhões de pessoas movimentando algum recurso através da conta digital. Essas pessoas receberam auxílio emergencial, outras receberam o BEM, outras estão recebendo o FGTS emergencial, né? E algumas pessoas dentro desse universo, a gente pode dizer sim, algumas pessoas, né? A divulgação é de 1,3 milhões de contas, então isso representa cerca de 0,5%, é um número muito pequeno. Algumas pessoas sim tiveram as suas contas suspensas, bloqueadas,
por um monitoramento de prevenção e precisamos dessas pessoas identificar se de fato quem está lá movimentando a conta é o beneficiário do pagamento. Entendi. Então, é muito importante que as pessoas elas se atentem à mensagem que ela recebe no celular, no aplicativo. A partir de hoje, a Caixa dividiu essas pessoas que tiveram a conta... Não está confirmando qualquer coisa antes de ler. Não, exato. A Caixa dividiu essas pessoas que tiveram a conta bloqueada por algum motivo em 2 grupos. Pessoas que tiveram algum tipo de inconsistência cadastral e para essas pessoas será emitida ali uma mensagem que ela vai poder regularizar o seu acesso através do próprio aplicativo. Essas pessoas não precisam se dirigir a uma agência. Outra metade dessas pessoas que tiveram a conta bloqueada vai receber uma mensagem dizendo que precisa procurar uma agência da Caixa. Entendi. Precisa procurar uma agência da Caixa munido de um documento de identificação para que a gente possa identificar se a pessoa que está portando aquele documento é o próprio beneficiário. Entendi. Né? Essas pessoas sim precisam ir para a agência e precisam procurar o seu atendimento de acordo com o calendário do ciclo de pagamento que falamos no bloco anterior. Né? Porque se o beneficiário é nascido em dezembro e vai receber o benefício do auxílio lá no dia 26 de agosto, ele não deve ir para a fila agora, ele deve ir para a fila lá na semana que ele vai receber o benefício. É importante isso, né? Porque evita, inclusive. Assim, né? a gente evita filas, a gente evita aglomeração. A conta digital foi uma experiência exitosa? Sem dúvida, a Caixa em poucos meses criou aí o maior banco digital que temos. Sem burocracia? Sem burocracia. No início, houve uma garantia do próprio governo de que esse dinheiro era intocável, a justiça em suas diversas instâncias não alcançaria esse dinheiro e muito menos a Receita Federal. Na prática, está acontecendo isso? Sem dúvida, existe inclusive um compromisso. Eu sei que isso é algo que foge ao controle da Caixa, né? A Caixa está lá só fazendo o pagamento. Se vê uma contra-ordem, tem que cumprir, né? Na verdade, todos os bancos fizeram um acordo de não efetuar nenhum débito deste benefício, caso o beneficiário tenha débitos em aberto com a instituição. Então, os próprios bancos? Os próprios bancos. O recurso ele é preservado intocável ao cidadão beneficiário e que necessita, de fato, desse recurso nesse momento difícil. Não está na nossa pauta, superintendente, mas eu acho que é importante, e a senhora está assim, à altura para responder. O outro benefício que eu acabei falando no lugar desse, o benefício emergencial, nós tivemos alguns problemas parecidos com o do auxílio emergencial na sua operação? Não, o bem ele é pago aos empregados, né, de empresas privadas que solicitaram esse apoio do governo federal para manutenção dos empregos. Então, essas pessoas continuam empregadas, elas tiveram a sua carga horária reduzida, né, ou a suspensão do contrato de trabalho. E a maneira de fazer o pagamento também é através do aplicativo Caixa Tem, mas segue o calendário de acordo com o pedido da empresa, né? Depende da empresa fazer o acesso ao benefício. Vou citar aqui um exemplo, aí eu quero a sua opinião, a sua resposta sobre, até para esclarecer melhor, que muita gente entrou nessa. Por exemplo, um funcionário da iniciativa privada, ele tem direito ao benefício emergencial. O que ele fez? Antes de receber o benefício emergencial, ele querendo receber, a crise abalou todo mundo, ele se habilitou para receber o auxílio emergencial, os R$600, e recebeu. Só que quando foi receber o bem, foi bloqueado. O que essa pessoa tem que fazer nesse caso? Ela perdeu vai ter que fazer uma opção. E normalmente o que ela perdeu era bem maior do que os R$600. Então, como a gente falou antes, a Caixa, nesse processo todo do pagamento dos benefícios do governo federal, executa o pagamento. Então, a Caixa cabe efetuar o pagamento a quem o Ministério competente nos indica a efetuar. Né? Se o cidadão recebeu um benefício do auxílio emergencial e entende que ele deva devolver este recurso, ele pode acessar o site do Ministério da Cidadania e efetuar lá a guia de pagamento e devolver o recurso. Nesse caso, ele pode se habilitar para receber o benefício. Essa possibilidade existe. Houve muitos desses casos? Vocês tiveram conhecimento?
poucos casos no início do programa do auxílio emergencial de algumas pessoas que fizeram a sua inscrição e optaram pela devolução, né? Casos, inclusive, de pessoas que no início se inscreveram porque realmente precisavam do recurso e que posteriormente encontraram um trabalho, né? E que não precisaram mais do benefício e passaram a devolver. Algumas pessoas que tinham um contrato, mas eram informais, receberam o benefício. É bem possível que isso tenha acontecido, né? Mas aí, como falei, não cabe à Caixa analisar esse tipo de situação. Tá. No caso anterior que a gente falou, o que a pessoa que ainda está com esse problema deve fazer? Qual o procedimento? De ir diretamente à Caixa Econômica? Ela deve... Ou ele consegue no portal, no aplicativo, resolver? A devolução do recurso através do site do Ministério da Cidadania, né? A questão do bem vai ter que resolver junto com a empresa. E aí, se perdeu algumas parcelas, não tem problema, porque vai ser pagamento retroativo. Exato. Ninguém vai ficar sem receber, tendo o direito. Exatamente. Muito bem. A senhora me falou de outra vantagem, de outro benefício não menos importante, além desses dois que a gente citou. Qual é? O fundo de garantia. Sim. O saque emergencial do fundo de garantia. Vamos lá, então. Esse benefício, ele começou a ser pago já no dia 29 de junho. Como é que está funcionando na prática? São em torno de 60 milhões de trabalhadores, né? Então, são pessoas que têm vínculo empregatício, têm vínculo empregatício com o regime do fundo de garantia, né? E vão poder sacar o limite de R$ 1.045, também num calendário de acordo com o mês de nascimento. Então, para o trabalhador que vai ter direito ao saque do FGTS emergencial, a cada segunda-feira, desde o dia 29 de junho, a Caixa libera um lote de pagamentos de acordo com o mês de nascimento, né? Liberamos nesta segunda, do dia 20 de julho, já o pagamento para os nascidos em abril, né? E esse pagamento, ele tem esse limitador de R$ 1.045. A Caixa faz o bloqueio no fundo de garantia, a partir das contas mais antigas até o somatório desse valor máximo e credita também numa conta digital através do Caixa Tem. Eu estendi a nossa conversa para atender algumas pessoas que, quando eu falei nas minhas redes sociais que a senhora estaria aqui hoje, muita gente, por exemplo, que não recebeu ainda e tem direito, por exemplo, os nascidos em janeiro. Tem muita gente que nasceu em janeiro, fevereiro, ainda não recebeu. Não porque a Caixa não quis pagar, é porque ele não sabia, não tinha as informações e não sabia, inclusive, qual o procedimento. O que tem que ser feito? Qual o caminho a ser percorrido? Do fundo de garantia, todos os beneficiários, todos os trabalhadores... Não precisa da entrada, é só procurar a Caixa. A única coisa que acontece no fundo de garantia é eu não querer receber. Se eu não quiser o benefício, eu tenho que ir lá no site do fundo de garantia ou no aplicativo e dizer que eu não quero. Senão é automático, todos irão receber. Aí só explicando. O limite de R$ 1.045. R$ 1.045. Isso se a pessoa tiver, né? Se tiver saldo. Não é que todo mundo vai receber acima de 40. Não. Agora, pode ter 50 ou 100 mil, só vai receber até 1.045. Tá, então quem em janeiro já teve, muita gente recebeu, fevereiro, estão pagando já os nascidos em abril, semana, na segunda-feira. A cada segunda-feira, um novo mês de nascimento. Nós temos muita gente aí, que chama os invisíveis, não sei se existem pessoas invisíveis, mas vamos pegar a carona, que não tinha sequer conta. Aí a conta digital. Eles recebem também pela conta digital? Todas essas pessoas recebem através da conta digital, aberta automaticamente e de forma gratuita, né? Pode fazer as mesmas movimentações que o beneficiário do auxílio, pode fazer pagamentos, pode fazer compras na maquininha, pode usar o cartão de débito virtual, né? O que é diferente é o calendário que eu recebo o crédito na minha conta e o momento em que fica disponível para eu sacar em espécie. Entendi. Esse calendário é diferente. Por exemplo, as pessoas que receberam o crédito lá no dia 29 de junho do Fundo de Garantia, que eram os nascidos em janeiro, estas pessoas terão direito a fazer saque em espécie ou transferência a partir de sábado, agora, dia 25 de julho. Então, primeiro a gente acredita e cerca de um mês depois fica disponível para fazer saque ou transferência. Nesse primeiro momento, é permitido pagamentos, compras na maquininha e utilização do cartão de débito virtual. Apesar da gente não ter aberto aqui o espaço para as pessoas enviar pergunta, mas tem algumas aqui e
muitas até com praticamente da mesma natureza. Olha só, uma telespectadora diz o seguinte, ela recebe o benefício emergencial entre os dias 13 ao dia 15 de cada mês. E não, é de janeiro, ela nasceu em janeiro e não recebeu ainda os R$ 1.045 que ela tem direito. E ela tem, de fato, muito mais do que isso. Por que será que não está na conta ainda? Que ela quer saber. Do FGTS? Sim, do FGTS. O FGTS, nascidos em janeiro, já receberam lá em junho. Pelo jeito é que ela não recebeu. Isso não está na conta ainda. Como ela cita que ela recebe o benefício emergencial e pergunta do fundo de garantia. Sim. Ela está recebendo todos os meses o benefício emergencial. E a senhora falou sobre o FGTS, que já está sendo liberado desde o mês passado. 29 de junho. E ela disse que não está ainda na conta. Será que ela precisa procurar a Caixa, então, para tirar? Ela deve ter recebido o crédito numa conta do Caixa Tem. Porque ela pode ter uma conta na Caixa, uma conta poupança, uma conta corrente e estar recebendo o benefício emergencial na conta corrente ou na conta poupança. Mas ela está recebendo na conta digital. Todos os beneficiários do Fundo de Garantia Emergencial estão recebendo através da conta digital, da conta Caixa Tem. É importante ela olhar o extrato da conta para, de fato, como ela está recebendo outro benefício, se ela não recebeu e não observou, não sabe, né? Não viu. Tá bom. Foi um prazer receber aqui a doutora Dayana, superintendente da Caixa Econômica Federal. Acredito que sempre que quando a senhora vem aqui, o conteúdo das perguntas e, respectivamente, das respostas vão ao encontro dos interesses da maioria. Nós temos, como a senhora falou aí, mais da metade da população brasileira está hoje sendo beneficiada com algum programa do governo federal, que naturalmente os programas são pagos pela Caixa Econômica. Muito obrigado. Caso a senhora queira acrescentar algo, falar alguma coisa que a senhora estava a fim de falar e eu acabei não lhe perguntando, ainda há espaço, sim. Tá bom, obrigada. Eu agradeço o espaço e aproveito então para finalizar dizendo que é muito importante que as pessoas consultem através dos calendários e também da Central de Atendimento 111 a data correta do seu pagamento, do seu atendimento, para evitar ir em busca de um atendimento no momento inadequado. Lembrar que a gente ainda está passando por uma pandemia mundial, né? E que nós precisamos manter os cuidados com a nossa proteção e com a nossa prevenção. E a gente observa muitas pessoas na fila buscando um atendimento sem ser a sua data, muitas pessoas na fila acompanhada de familiares, crianças, adolescentes, né? Um pedido muito especial para que essas pessoas que precisam do atendimento vão em busca do atendimento na data adequada e aquela pessoa que realmente precisa do atendimento, sem, de fato, gerar aglomeração e fila desnecessária. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Sucesso. Muito obrigada. Queremos aqui agradecer também o nosso amigo Solon, da assessoria de imprensa da Caixa, que tem feito esse elo entre nós e a superintendente. A Ana Laura, assessora aqui com a gente também. Bom dia. Depois do intervalo, eu volto para falar com o J. Conceição. Ele é da Associação dos Conselheiros Tutelares. Vamos falar sobre um evento que vai acontecer aí praticamente a semana toda, né, Jota? 3 dias, né? A partir da próxima terça-feira, né? De 28 a 30 deste mês. Agora são 11 horas e 49 minutos no Acre. Até já.